Unidade 3. O território brasileiro. Características gerais e econômicas. Aula 10.1. Conteúdo. Formação do território brasileiro. Habilidade. Entender como ocorreu a formação do território brasileiro a partir da exploração dos recursos naturais e desenvolvimento econômico. Boa noite a todos os alunos, boa noite a todos os professores presenciais. Estamos aqui mais uma noite reunidos nas nossas aulas da EJA, do primeiro ano, segundo ano, que é a primeira fase. Vamos relembrar o que nós estudamos na nossa revisão, da unidade 2. Vamos revisar a nossa unidade 2. Na unidade 2, nós estudamos sobre a geografia física mundial, brasileira e do Amazonas. Geografia física vai estar relacionada aos aspectos naturais, clima, relevo, vegetação, bacias hidrográficas. Então vamos relembrar que nós estudamos sobre a dinâmica climática da atmosfera, onde a dinâmica climática da atmosfera vai colocar para a gente a diferença entre o tempo e clima. Tempo momentâneo, clima vai ser de um determinado local, podendo ser temperado, equatorial, tropical, desértico, polar, mediterrâneo, litorâneo. Existem diferentes tipos de climas. E também verificamos que o tempo ele é momentâneo. Pode ser um tempo nublado, chuvoso, ensolarado e assim por diante. Além disso, também verificamos sobre a dinâmica climática no Brasil e no Amazonas, Verificamos importantes climas aqui no Brasil, subtropical lá na região sul, o clima tropical, tropical de altitude, semiárido, equatorial, diferentes tipos de climas no Brasil, e aqui no Amazonas vai predominar o clima equatorial, muito relacionado aí a quente e úmido. Também estudamos sobre o relevo mundial e do Amazonas. Vamos relembrar aí que estudamos sobre o que são as montanhas, planaltos, planícies, depressões, e verificamos que aqui no Amazonas nós teremos o ponto mais elevado do Brasil, com o pico da neblina. Verificamos também sobre o solo, sua formação, processo de erosão que pode ocorrer se não utilizar de forma correta o solo, e conservação, como que nós devemos conservar o solo, quais são os métodos. Também estudamos sobre os grandes biomas no mundo e no Brasil. Os grandes biomas no mundo e no Brasil estarão relacionados aí a um diverso ecossistema que vai existir, englobando o quê? A fauna, a flora de um determinado local. Existem aí diversos tipos de biomas que vão fazer com que tenhamos aí diferentes tipos de paisagens, tanto no mundo quanto no Brasil. Também estudamos sobre a hidrografia, que é a parte aí da água, os principais rios, a bacia hidrográfica, que vai ter o rio principal e seus afluentes. E nas aulas assíncronas nós estudamos sobre a fragilidade da floresta amazônica e os focos de desmatamento que pode ocorrer aqui na nossa região, que temos que ter um cuidado maior. E, por último, verificamos sobre as hidrovias no Amazonas e o uso dos rios, a importância que os rios têm aqui para a nossa região, principalmente porque não temos rodovias. As rodovias que temos são os rios, que vão servir para transportar pessoas e mercadorias diversas, Então, essa é a nossa visão. Então, agora nós iremos para o nosso desafio do dia. No nosso desafio do dia, temos o seguinte texto aí. O Brasil é um país de dimensões continentais, sendo o quinto maior país do mundo, com grande diversidade de riquezas naturais e culturais. A abundância de recursos naturais, a grande extensão de terras férteis para a prática agrícola e o extenso litoral ampliam as possibilidades de exploração econômica do território. Como você imagina o desenvolvimento que ocorreu no território brasileiro desde a época colonial até os dias atuais? Quero que vocês comentem na nossa interatividade final. Então, olha só, gente, na nossa unidade 3, nós iremos estudar aí sobre a formação do território brasileiro, Vamos verificar como que ocorreu essa expansão
que nós temos do Brasil hoje em dia. Ainda verificaremos, né, sobre o Amazonas, sobre as regiões brasileiras e também sobre fontes de energia na unidade 3. Nessa nossa primeira aula, estudaremos sobre a formação do território brasileiro. Será que o Brasil sempre foi desse jeito que a gente observa? Vamos ver que não, que o Brasil teve aí suas transformações no decorrer do tempo. E um dos principais fatores para isso ocorrer foram as atividades econômicas que foram sendo realizadas aqui no decorrer do tempo. Uma delas, que vai iniciar tudo isso, serão as grandes navegações. E o que são essas grandes navegações? Na época, né, em que a Europa estava no auge, vários países europeus explorando na Europa, né, os países lá como Portugal, Espanha, França, Itália, Holanda. Então, esses países eles estavam em busca de outras matérias-primas, de novas terras, queriam novidades, porque tudo que estava lá já estava saturado. Então, é nesse momento em que iniciam aí as grandes descobertas, né, e exploração de riquezas, como as matérias-primas. Então, olha só, nas grandes navegações, gente, vai ocorrer aí no final do século XV até o XVI, quando os países europeus, eles começam a explorar os continentes da América, da África e da Ásia, né, e iam em busca de novas terras. E essas novas terras, eles queriam retirar o quê? Retirar as riquezas, as matérias-primas, as novidades para levar de volta para a Europa. Então, é nessa época das grandes navegações em que esses continentes eles começam a ser descobertos. Mas quando a gente fala em descobertos, não podemos esquecer que nessa época já existiam os indígenas nesses continentes, principalmente aqui na América. Na África também já existiam os povos que lá viviam, e na Ásia, né, também ocorria isso. Então, os europeus, tendo seu desenvolvimento, a sua evolução com o decorrer do tempo, eles se achavam mais evoluídos, e o que eles encontraram queriam somente as riquezas, explorar aquelas terras, não ligavam para as pessoas que ali estavam. Agora, nesse momento de se explorar a América, a África, a Ásia, começa o quê? A expansão comercial na Europa. Eles começam a sair dali, do continente europeu, e ir em busca de matérias-primas e novas terras em outros territórios, tá? Isso vai fazer com que os reis eles fiquem mais ricos, possam vender mais para outros países na época, porque eles queriam também ter o quê? O poder, né? E com esse poder aumentar aí a extensão territorial do seu país na época. Agora, com essas grandes navegações, os portugueses irão chegar até o Brasil que nós conhecemos hoje. E vai ser a partir disso em que começa a exploração do território brasileiro. Mas naquela época ainda não existia essa nominação, tá? Foi com o tempo. Então, os portugueses chegando, atravessando o Oceano Atlântico, saindo da Europa, chegando no litoral do Brasil, a primeira parte que eles vão se estabelecer vai ser na região Nordeste, tá? Principalmente aí na Bahia, ok? Então, chegando nessa área, começam a criar áreas para não vir outros europeus para invadir. E a gente vai verificar que com o tempo, com a chegada dos portugueses em território brasileiro, foi criado aí a divisão de terras entre Portugal e Espanha. E é a partir desse momento que nós teremos o Tratado de Tordesilhas, onde o Tratado de Tordesilhas vai ser a divisão do território brasileiro naquela época, que acabaram dividindo, né, da parte leste, que vai pertencer a Portugal, onde acabaram criando aí as capitanias hereditárias. E já do lado oeste, ainda não pertencia a Portugal, pertencia a Espanha. Então, a Espanha vai pegar com a maior parte oeste. Só que a Espanha não vai ligar muito não, porque
vai querer explorar principalmente a área litorânea, que pertencia também à Espanha, porque estava próximo do Oceano Pacífico. Então, a Espanha queria primeiramente colonizar essa área, e não a que hoje a gente verifica que pertencia a ela, né? Então, verificando que Portugal vai ficar com a parte leste, a gente já começa a observar que está ocorrendo aí transformações na expansão do território brasileiro, né? Então, a gente verificando que a parte leste pertencia a Portugal e a parte oeste vai pertencer à Espanha, é com o Tratado de Tordesilhas que ocorre essa divisão, tá? Só que antes disso, né, com os portugueses chegando na área litorânea do Brasil, ela foi denominada aí do período pré-colonial. E o que vai ser esse período pré-colonial, que vai ocorrer de 1500 a 1530? Vai ser a época que a exploração portuguesa ainda não havia acontecido efetivamente. Só se estabeleceram nessa região para não perder esse território para outros europeus que queriam explorar, tá? Então, nesse período pré-colonial de 1500 a 1530, não vai ocorrer aí uma exploração efetiva, em massa, para ser levado para a Europa. Estavam primeiro verificando o terreno em que queriam explorar, tá? E em 1532, depois desse período pré-colonial, portugueses começam a explorar o território brasileiro. Então, vai ser criado em 1532, vai haver a fundação da cidade de São Vicente, hoje conhecido como São Paulo, com a chegada de Martim Afonso de Souza, que foi um dos principais portugueses para instalarem os primeiros engenhos de açúcar aqui no Brasil. O açúcar nessa época valia muito dinheiro na Europa, porque estava chegando coisas novas. Então, o que vai ocorrer? O rei de Portugal ele vai dividir, né, essa parte que ainda pertencia do Tratado de Tordesilhas na parte leste para Portugal, vai dividir em capitanias hereditárias. E com essas capitanias hereditárias, elas tinham que fazer atividades econômicas para poder levar para Portugal, explorar aí o seu território. Só que, o que vai acontecer? Vai criar aí várias situações, vários problemas começam a surgir, tá? Em 1549, verificando aí que as capitanias hereditárias estavam dando dor de cabeça para Portugal, o rei ele vai criar aí o governo geral, tá? Então, é nesse momento em que vai surgir a primeira capital brasileira, em 1549, que vai ser chamada de Salvador. Então, o rei de Portugal vai criar esse governo geral, porque ele estava tendo dificuldades para administrar aí as capitanias hereditárias. Ele deu essas terras que se chamou capitanias hereditárias para pessoas de confiança, né, para efetivarem a ocupação e colonizarem essas áreas, mas teve algumas dificuldades e ele acabou criando esse governo geral para poder cuidar melhor dessas terras e criou assim a primeira capital do Brasil, Salvador, tá? Com o passar do tempo foram surgindo outras atividades, teve a exploração do pau-brasil e outra atividade muito importante vai ser a atividade da cana-de-açúcar. A atividade da cana-de-açúcar vai gerar aí altos lucros para as capitanias, principalmente para a capitania de São Vicente, né, que hoje a gente conhece como São Paulo, a costa pernambucana, que hoje é o estado de Pernambuco, a Baía de Todos os Santos, principalmente na área do Recôncavo Baiano, também vai ter essa atividade da cana-de-açúcar, gerando muito dinheiro, tá? Por isso que também foi criada aí a primeira capital do Brasil nessa região. Além disso, Paraíba, Alagoas e Sergipe também irão se desenvolver muito com as atividades da cana-de-açúcar, né, com a sua produção.
e a Baía de São Marcos, que a gente conhece aí como estado do Maranhão. Então, essas áreas vão se desenvolver bastante com a atividade da cana-de-açúcar. Outra situação em que vai ajudar nessa exploração do território brasileiro, né, nesse desenvolvimento, na extensão, aumentando a extensão do território brasileiro, vamos ter aí também a União Ibérica. A União Ibérica vai ser a união de dois países europeus, Portugal e Espanha. Como eu falei a vocês, Portugal estava do lado leste, né? Porém, a Espanha não queria saber do lado oeste, não. Então, Portugal começa aí a adentrar devagarzinho no território espanhol, só observando, para ver se não tem aí riquezas nas terras espanholas. Então, é nesse momento em que Pedro Teixeira vai navegar pelo rio Amazonas, né? Entrando ali pelo Oceano Atlântico, pelo estado do Pará. Então, ele vai navegar pelo rio Amazonas, que acabou conquistando terras espanholas para Portugal. Já que Espanha não queria, Portugal vai querer. Então, é nesse momento em que Portugal começa aí a expandir o seu território, pegando terras da Espanha, no caso, a nossa região aqui. Pedro Teixeira, então, vai navegar pelo rio Amazonas, acabou conquistando terras espanholas para Portugal com a ajuda dos indígenas, faziam trocas, faziam escambo, né? Eles davam objetos que vinham do continente europeu, enquanto pegavam várias riquezas em que os indígenas davam para eles e até mesmo informações. Então, isso vai fazer com que ocorra o quê? Mais a expansão do território brasileiro feito pelos portugueses, tá? Além disso, também iremos verificar uma atividade que vai ser a de mineração. A mineração vai ocorrer no século XVII, na região central do Brasil, hoje os estados de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. É quando os bandeirantes paulistas, eles começam a sair do litoral brasileiro e em busca de novas riquezas, né, no interior do Brasil. Então, eles começam a caminhar pelas florestas, verificar o que pode ser explorado. E na região central, eles vão dar de cara aí com ouro, vão encontrar jazidas de ouro, que foi para eles uma das melhores descobertas que eles fizeram, tá? Então, é nessa época aí do século XVII que vai ocorrer a extração de minérios. Se extraía do interior e levava para o litoral. E é nessa época também que começam a surgir as primeiras ferrovias para o litoral brasileiro, para poder, né, levar esses minérios para Portugal. Além da mineração, também tivemos outra atividade importante que vai expandir o território brasileiro, que será a criação de gado bovino e de mulas. Isso também no século XVII. Isso vai ocorrer, gente, nos Pampas gaúchos, que é lá para a região sul do Brasil, principalmente o estado de Rio Grande do Sul, por isso que são chamados de gaúchos, tá? Os bandeirantes também, eles vão sair do litoral, principalmente hoje a região sudeste, e começam a ir explorar a região sul do Brasil, e em busca de minérios, e em busca de outras matérias-primas importantes para eles. Mas o que eles vão encontrar? Vão encontrar gados espalhados, e vai ser interessante para eles, porque pode servir de alimento e também de transporte. Então, os bandeirantes, eles vão para o sul do Brasil e eles vão acabar tomando terras e gados de padres jesuítas que ali habitavam. E esses animais, eles vão servir para o transporte, né, desses bandeirantes até a área da mineração e também de alimento. Vai servir de alimento tanto para os bandeirantes quanto para as pessoas que estavam trabalhando aí na extração de minérios. Então, isso vai fazer com que aumente também ainda mais o
território brasileiro, né? Lembrando que a menor parte pertencia a Portugal, mas Portugal foi começando a explorar aí o interior, né, do Brasil. Então foi aí que, com essas atividades da mineração, da criação de gado bovino e mulas, eles começam a expandir cada vez mais. Por isso que a gente fala o português, né? Então isso vai ajudar no desenvolvimento. E aqui na nossa região, na Amazônia, o que vai ocorrer? Nós teremos, gente, no século XIX, a extração da borracha aqui na nossa região, tá? Com a extração da borracha, que vem através do látex, das seringueiras, e nessa época estava em expansão o processo de industrialização de automóveis. Os automóveis precisam de quê? Precisam de pneus. E os pneus vão ser feitos de borrachas. Então, foi nessa época também que a Amazônia ela vai ganhar bastante dinheiro com a exploração, com a extração da borracha do látex, dessas seringas. E nessa época vai faltar pessoas, tá, para trabalhar na região do seringal. Então, tendo essa carência de seringueiros, vão chamar a atenção aí de vários nordestinos. E esses nordestinos, principalmente os que viviam no sertão, no clima semiárido, onde era difícil de praticar sua agricultura, sua pecuária por causa do clima, por ser muito quente, por não chover muito. Então, vários nordestinos começam a sair, né, da parte do sertão nordestino e começam a migrar aí para a região amazônica. E aí, nesse momento que começa a surgir aí os primeiros povoamentos e surgimento de vilas, que consequentemente nós teremos aí o surgimento das cidades. Hoje em dia a gente verifica, né, aqui na nossa região, que a borracha deixou seu marco com várias construções, né, a Belle Époque aqui no Amazonas, em Manaus com a construção do Teatro Amazonas, com a alfândega, várias construções que deixaram realmente seu marco. Agora imagina, chegar aqui no meio da selva, lembrando que não é essas cidades que existem hoje, não era como antigamente, a maior parte era o quê? Tomado por florestas. Quem queria vir para cá, né? As pessoas que queriam realmente ganhar dinheiro, tá? Então, a extração do látex vai ajudar aí nesse processo de desenvolvimento da expansão do território brasileiro. Agora, outra atividade também que vai ajudar neste desenvolvimento do Brasil vai ser a atividade da cafeicultura, principalmente para a região sudeste do Brasil. A atividade da cafeicultura, gente, vai ser muito importante, uma das principais aqui para o território brasileiro. Por quê? Porque foi através da cafeicultura que começou o processo de industrialização aqui no Brasil. Essa atividade da cafeicultura vai ocorrer principalmente na cidade de São Paulo, tá? Onde vamos ter os barões do café e começam a surgir ainda mais essas riquezas com o café. Agora, o principal comprador de café do Brasil era os Estados Unidos da América. Porém, em 1929, vai ocorrer o craque da Bolsa de Valores de Nova York, vai ocorrer a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Então, os Estados Unidos, principalmente Nova York, ele começa, né, a ter aí problemas econômicos. Então, começa a diminuir suas compras. E uma dessas vai ser o quê? O do café. Então, isso vai afetar o quê? Vai afetar o Brasil, tá? Então, o Brasil vai perder um dos seus grandes compradores, que era o quê? Era os Estados Unidos. Então, o que os barões do café eles começam a pensar? Começam a utilizar o seu dinheiro que vinha da cafeicultura para
começar a desenvolver o processo de industrialização. A cafeicultura, gente, vai ocorrer aí no século XIX e ainda no século XVIII, grandes potências estavam passando pela Revolução Industrial. Então, vários países europeus, né, o Japão, a China, a Rússia, os Estados Unidos, eles estão passando por esse processo de industrialização, enquanto o Brasil, ainda no século XIX, era praticamente da agropecuária, muito ligado à atividade do campo. Então, na verdade, quando se tem essa quebra na Bolsa de Valores de Nova York, essa atividade da cafeicultura, ela vai acabar ajudando neste desenvolvimento. O Brasil vai saindo das suas atividades do setor primário e começa a ir para o setor secundário. De uma certa forma, isso acabou ajudando no desenvolvimento econômico aqui do Brasil também. Então, por isso que a cafeicultura ela também vai ser muito importante, por causa desse processo de industrialização aqui do Brasil. Outra situação em que nós verificaremos que vai ajudar a também povoar o interior do Brasil vai ser a construção de Brasília. A construção de Brasília, gente, já vai ocorrer no século XX. Por quê? Sabemos que a primeira capital do Brasil, verificamos que foi Salvador, por causa da atividade da cana-de-açúcar, onde se desenvolveu bastante nessa área, e também por causa da chegada, né, dos portugueses na Bahia, principalmente em Porto Seguro. Então, verificando que começa a entrar em declínio a cana-de-açúcar e começa a se desenvolver principalmente a área do Rio de Janeiro, porque o rei de Portugal gostou muito dessa região do Rio de Janeiro, vai passar aí de Salvador para o Rio de Janeiro. Então, a nossa segunda capital foi o Rio de Janeiro, que também ficava no litoral. E o interior do Brasil começa aí a ser esquecido, a região centro-oeste, a região norte do Brasil começa a ser esquecido e o governo ele começa a se preocupar, porque vários países estavam de olho, né, no território brasileiro, áreas pouco inabitadas, então ele vai fazer com que várias pessoas que moravam no litoral passem a morar no interior do Brasil. E uma dessas ideias vai ser o quê? A construção de Brasília, que vai ocorrer aí no século XX, no governo de Juscelino Kubitschek. O que é que ele vai pensar? Se nós construirmos a capital do Brasil no meio do Brasil, vai chamar a atenção dos brasileiros para irem habitar o interior do Brasil. Então, é nesse momento em que vários migrantes de todo o território brasileiro começam a ir para Brasília, para a sua construção, ocorrendo assim a descentralização do litoral para o interior. Então, é nesse momento em que a gente verifica várias pessoas do sul, do sudeste e do nordeste indo para a região central do Brasil e também chegando no norte do nosso país. Se a gente for verificar, né, a descendência de vocês vem de onde? Lá do sul, do nordeste, do sudeste. Por quê? Depois da construção de Brasília, né, isso vai movimentar o território brasileiro, fazendo com que as pessoas elas comecem a sair dessas áreas que estava tendo a concentração de habitantes para irem para o interior, tendo o processo de descentralização. Também isso vai ajudar na abertura de rodovias aqui para a nossa região. Teremos aí algumas rodovias, algumas aqui no estado do Amazonas, temos poucas rodovias, né? Temos uma que liga até Boa Vista, em Roraima, e uma até Porto Velho. E a Transamazônica, que ligaria aí de leste a oeste o território brasileiro, mas até hoje não foi acabada, tá? Então, a gente verifica que esse processo, né, de abertura de rodovias para a Amazônia não vai chegar em sua totalidade, né? Por quê? Porque os ambientalistas começaram a se preocupar com a devastação que estava ocorrendo aí
nessas áreas, primeiro eles acabaram com a vegetação deles no litoral e não deixaram nós acabarmos a nossa, né? Mas a construção de Brasília ajudou muito nesse processo também de expansão aqui do Brasil. Agora, verificando, né, que o território brasileiro, ele passou por processos de desenvolvimento, de expansão, através de várias atividades que foram realizadas aqui no Brasil, vamos verificar como que está o território brasileiro atualmente. Olha só, antes somente uma pequena parte pertencia a Portugal, principalmente aí a área litorânea, que é banhada pelo Oceano Atlântico. Então, vai ser nessa região em que nós teremos o Tratado de Tordesilhas, onde pertencia a Portugal. Porém, Portugal foi fazendo suas atividades, né, com a extração do látex, com a criação de Brasília, né, com a pecuária aqui para o sul, com a cafeicultura no sudeste, com a cana-de-açúcar aqui na região nordeste. Então, são várias atividades que vai fazer com que amplie, porque o Portugal começa aí explorando áreas que pertenciam à Espanha. Então, é graças a Portugal que vai existir toda essa dimensão do território brasileiro, sendo considerado até um continente, vai ser o 5º maior país do planeta, perdendo somente aí para Rússia, Canadá, China e Estados Unidos. Então, o Brasil, gente, se ele tem essa dimensão que a gente verifica hoje, toda essa expansão que ocorreu foi porque se teve aí várias atividades econômicas que ajudaram nesse processo. Só que isso tudo começou com o quê? Com as grandes navegações, né? Buscando aí novas terras, novas riquezas, e dessas grandes navegações chegaram os portugueses na parte litorânea do leste do Brasil. Com o passar do tempo, foram praticando as atividades da cana-de-açúcar. Da cana-de-açúcar passou para o processo de quê? Da União Ibérica, né, entre Portugal e Espanha. Portugal começa a adentrar principalmente para a região sul, né, nos pampas gaúchos, e no norte também vai ocorrer o que? A extração do látex. Já na região central do Brasil, a mineração, que também foi uma das principais atividades econômicas que desenvolveu muito, mas esse ouro não ficava no Brasil não, nenhuma dessas atividades que foram feitas aqui ficavam no Brasil, a maioria ia para onde? Para Portugal, tá? Nós então fomos, gente, uma área de colonização, de exploração. Fomos muito explorados. Mas, professora, na mesma época ocorreu o que? A exploração também dos Estados Unidos. Mas lá foi outra situação e hoje em dia é uma das principais potências mundiais, né? Mas por quê? Porque os Estados Unidos, a sua maior parte, foi de colonização, de povoamento. E aqui foi diferente, foi de exploração. Então, por isso que a gente verifica essas diferenças entre os países, tá certo, gente? A sua aula continua no próximo vídeo.